Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado, engrandecido seja o nome sobre todo o nome. Jesus, o Filho do Homem, Cristo ungido de Deus, do qual nós o seguimos e perseveramos, pois Deus nos atraiu até Ele enviando o seu Espírito Santo, do qual através dele se produz os bons frutos, porque ninguém se produz por si mesmo. E a Bíblia diz que alguns produziriam 30, outros 60, outros 100 por um, quando ali os discípulos dizem, mestre, largamos tudo para lhe servir, largamos o barco, largamos a família, o que ganharemos? E ele disse, 100 vezes mais nesta vida e na outrora. Assim nós perseveramos segundo as obras de justiça, fazendo segundo o amor e não por interesse. Mas mesmo assim ele nos galardoa segundo as obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Salmos 62, Davi exorta que nós confiemos somente em Deus, confiar em Deus, do qual o Filho revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. O Filho nos ensina a respeito do Pai. A única forma de aprender do Pai é através daquele que revela o Pai, o Filho. Aquele que tem o Pai tem o Filho, que tem o Filho tem o Pai, pois sempre através do Espírito de Cristo enviado pelo Deus Altíssimo, estamos em unidade com eles. A minha alma espera somente em Deus, dela vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Eles somente consultam como hão de derribar da sua excelência, deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Da qual Jesus disse, como podeis falar coisas boas, se o vosso interior está como um sepulcro caiado? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando Jesus, ali diante daquela mulher samaritana, Jesus disse, dai-me água para beber, e ela disse, tu não tens corda, como poderias pegar desta água? E ele disse, se tu soubesse com quem fala contigo, da água que eu tenho para beber, se tu beberes, nunca mais terás sede, do qual ele nos ensina, pelo contrário, será uma fonte a jorrar. Mas ela não compreendia aquilo que era espiritual, sendo carnal, porque ela dizia, por acaso tu é maior do que Jacó, que furou este poço e deu de água para nossos animais e para o nosso povo? Mas Jesus estava falando da água espiritual, da água da qual, quando nós alcançamos, que é a palavra que é viva e eficaz, que nos santifica, que nos purifica, que nos concede uma sabedoria da qual nós acrescentamos os dias, para que os dias vão bens e longos nessa terra, e da qual nós alcançaremos a eternidade. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado.
Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Porque a Bíblia diz, né, que as suas palavras são destituídas de sabedoria. As suas palavras levadas na balança não têm valor real algum, né, porque acumulam iniquidade sobre iniquidade, né, estão cheios de mentiras, falsos depoentes, do qual não alcançam a justiça, porque não estão segundo o Pai disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Estão como obreiros da lei, acumulando iniquidade, do qual a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Porque apacentam-se a si mesmos, né? Aqueles que seu Deus é seu próprio estômago, arrancam a lã e comem da carne das ovelhas, as afugentam ao invés de apacentá-las, da qual a Bíblia diz que Jesus sentiu remorso quando viu ali uma multidão, quando João Batista, por conta da incredulidade, enviando os seus discípulos a perguntar a ele: é tu o que havemos de esperar, ou é tu o Cristo, né, ou havemos de esperar outro? E ali, por conta da incredulidade, aquele que recebeu o poder e autoridade desde o ventre da sua mãe para anunciar a justiça, o batismo da justiça, que ele dizia: raça de víboras, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Quem vos ensinou a fugir da ira divina? Mas ele naufragou, porque a fé tem que ser participante do início ao fim, e a sua cabeça repousou na bandeja, né? Diz no versículo 10: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi: que o poder pertence a Deus, e a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Muitas são as ciladas, a raiz de todos os males, o dinheiro, do qual Jesus sempre condena a avareza, né? Devemos usufruir o melhor que Deus nos concede, através do Filho amado que está com o governo, mas jamais deve satisfazer a nossa alma. Nada pode satisfazer, né, a nossa alma, a não ser Deus em primeiro lugar, juntamente com o Filho amado e o Espírito Santo, ouvindo e acatando as suas advertências. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo, né, passar pela agulha de uma rocha, do que um rico herdar o reino dos céus. E ali os homens perguntam: mas quem poderá se salvar? E Jesus disse: aquilo que é impossível para homens, para Deus tudo é possível. Quando perseveramos segundo a sua obediência, segundo o seu Espírito, fugindo de toda vanglória que é maligna, como ele sempre nos ensina a forma de fugir da vanglória. O servo inútil, aquele que larga a mão do arado, ele não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, fazei em oculto. Fazemos não para serem vistos por homens, mas fazemos para cumprir o propósito do qual Deus nos concedeu, porque de graça Ele nos concedeu, de graça nós ofertamos. Fazemos em oculto, não para ser visto por homens, como Jesus dizia que aquele povo gostava de fazer suas orações longas nas praças,
visto por homens, do qual ele disse: de que a minha semelhareis esta geração, dos hipócritas, que ficam, cantamos lamentações, mas não chorastes, tocamos-vos flauta, mas não dançastes, como dos meninos que ficam nas praças, né? E assim nós temos que fugir, né, de toda vanglória. Nós temos que maligna. Nós temos que, depois de haveres feito tudo em oculto, do qual o Pai galardou, considerar inútil, porque fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque é importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim o que dá crescimento, que ele cresça e que a gente diminua, porque toda honra e toda glória é dele, tudo é o operar do Espírito Santo. É o Espírito Santo operando em nós os dons irrevogáveis segundo o amor, que é a forma correta de operar os dons. Jamais fazendo por interesse, porque como ele nos disse ontem, ainda que alguém possa declarar, mas eu não sabia que procedia desta forma, Deus é o que sonda as entranhas, o intento da mente e do coração. Ele não há de saber a verdade que se procede no interior de cada um, né? Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Ainda que passem uma maquiagem exterior, né, um esmalte no vaso, assim como as mulheres fazem as suas maquiagens, ele é aquele que conhece o interior, né? Ele é que sonda as entranhas e dele não se permite zombar. E em mais um dia que se inicia, que a gente continue anelando pela presença do Deus Altíssimo através do Filho amado, do Espírito Santo, perseverando, esvaziando de si mesmo, como o próprio Filho nos ensina. Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua, assim como o Filho cumpriu em tudo o propósito, tudo que estava escrito a seu respeito da lei de Moisés, tudo que foi escrito pelos profetas maiores, menores, nas lamentações, salmos, provérbios, tudo eles cumpriu o Senhor do sábado, aquele da qual eles o acusavam de blasfêmia, porque sendo da qual, quando eles se apresentavam com as pedras, ele dizia: por qual destas obras que eu vos tenho feito que vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma, mas porque tu, sendo simples homem, querendo passar pelo próprio Deus, e por curar ao sábado, e por ele não largar mão do arado mesmo ao sábado, ele alcançou o Shabat, o repouso do Senhor, né, do qual fez tudo em 6 dias e no 7º descansou da sua obra. Enquanto aqui estivermos, jamais estaremos descansando da obra, né? Pelo contrário, temos que perseverar dia após dia, anunciando a verdade, do qual é possível de nos libertar, nos curar, nos santificar, e sendo luz, guias de cegos para aqueles que estão nas trevas, resplandecendo a luz sobre eles, para que possam conhecer a verdade e alcançar aquilo que o Senhor é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade, do qual ele não divide com homens, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E assim nós devemos perseverar dia após dia segundo os atos de justiça, na equidade, na imparcialidade, perseverantes, fazendo as boas obras pelo seu Espírito, porque ninguém se produz essas boas obras, da qual tem que perseverar para ter a fé, porque se as obras
são injustas, nula é a fé. A Bíblia diz: se alguém se considera religioso e não se refreia a sua língua, a sua religiosidade é nula. A Bíblia diz que o varão que controla a sua boca, ele é perfeito. Só há um elo da perfeição, que a Bíblia diz que a sua boca em nada tropeçou, né? Ele, sendo a própria verdade, ele não pode se opor a si mesmo, do qual a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A única forma de andarmos em verdade tem que ser através do Espírito. O Espírito é a verdade. E Jesus, Cristo ungido, é a essência da profecia. Quando falamos pelo seu Espírito, há o mover sobrenatural, porque não falamos de nós mesmos, não aprendemos de homens, mas aprendemos pela revelação. Somos inspirados, divinamente pelo Espírito Santo, e quando liberamos a palavra, há o poder acompanhado da palavra. Não são meramente as palavras destituídas de sabedoria desta era perversa que já vai desvanecendo, porque todo aquele que anuncia o Evangelho anuncia para a libertação de almas e anuncia para destruir toda heresia, para destruir toda vã filosofia, do qual a Bíblia diz: não envolveis em vãs debates teológicos, vãs filosofias, que nada nos acrescenta, mas que também haveria divergência entre vós, para que fossem conhecidos os escolhidos. E outra vez vereis a diferença, do qual as obras estão sendo provadas pelo fogo, dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham, o maldoso. Outra vez vereis a diferença dos que servem e os que não servem. Aqueles que dizem que servem e não servem, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não o conhecem, do qual ele nos disse: aqueles que não conhecem nem a Moisés, não creram nem na lei de Moisés, porque se crescem, estavam conhecendo a sã teologia de Cristo e estão rejeitando aquele que o podia o salvar. Aquele mesmo que receberam o primeiro advogado, do qual receberam pela fé, mas naufragaram na fé, e por conta das suas obras de injustiça, do qual muitas são as ciladas, da qual a Bíblia diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós tão rápido afastar da pura devoção de Cristo. E por isso já não perseveram segundo a graça opera em nós. Mas a Bíblia diz que haverá um remanescente, aqueles que não tiveram seu nome riscado no livro da vida, do qual são como sabão de lavandeiros, serão purificados, como o crisol é para o ouro e para a prata, serão purificados, refinados 7 vezes mais no fogo. A obra que estiver meramente sobre ouro, prata, feno, madeira, ela será queimada, ela não permanece. Mas aqueles que estão edificados segundo o alicerce verdadeiro e lançado, que edifica sobre ele, é aquele que as obras, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, a unidade da fé santa e imaculada. Aqueles que perseveram na sã teologia, do qual a Bíblia diz que é cuidar dos órfãos e das viúvas, e não se corromper segundo o padrão deste mundo. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo aquele que opera em nós. Porque muitos são sábios que tropeçaram na sua sabedoria nos últimos tempos. Saber se
Ele vai contar com a misericórdia, porque aqueles que blasfemaram contra o seu Espírito Santo, a Bíblia diz: a estes nem oreis, ainda que orais não vos ouvireis. Porque o pecado que não há perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, aqueles que são os insensatos, né? Porque para o tolo ainda há esperança de se arrepender e alcançar a salvação e permanecer nos atos de justiça. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. E em mais um dia, na perseverança, na fé, revestindo do capacete da salvação, almejando aquilo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. A Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.